Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que mais uma vez a gente convida vocês para a gente ler e meditar na palavra de Deus. Meditar à luz das Escrituras. Jesus falou: examinais as Escrituras e julgais ter nela a vossa salvação, porque são elas que testificam de mim. Também falou que o ser humano erra muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando o ser humano gosta de ler a palavra de Deus, gosta de ler as Escrituras, ele começa a conhecer o poder de Deus, porque é revelado através do Espírito Santo àqueles que são chamados para conhecer as Escrituras, para obedecer a palavra de Deus. Porém, meus irmãos, convidados estejam, amados amigos, irmãos, povo de Deus que gosta de ouvir e meditar a palavra de Deus através deste veículo de comunicação. Vamos ler hoje Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, capítulo 10, do 34 até o versículo 39. Mas vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. A gente diz de coração, Pai, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. O Senhor que está no mais alto e infinito trono da glória que o Senhor preparou para o Senhor e para Jesus Cristo, que hoje ressuscitado está contigo à tua direita, intercedendo pelo seu povo. Mas também o Senhor, com a sua onisciência, onipresença e onipotência, que na terra está, no meio do seu povo, através de seu Santo Espírito, que Jesus Cristo nos concedeu a todos aqueles que são chamados para ouvir, crer e obedecer a sua palavra. Pai, nós te pedimos, dai sabedoria a nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e a todos aqueles que através deste veículo de comunicação, também conosco, está lendo e meditando a sua palavra, que é infinita em sabedoria, poderosa para salvar todos aqueles que ouvem e creem na tua palavra. Porém, Senhor, se faz presente, em nome de Jesus, e nós te pedimos sabedoria, para que a gente entenda esta palavra que vamos ler e meditar como realmente ela é. Em nome de Jesus, nós te agradecemos a tua presença, Pai. E em nome de Jesus, nós tudo também te pedimos e agradecemos para a honra e glória de seu nome. Amém. A palavra que a gente vai ler hoje e agora, nesse momento, está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Título da leitura: As dificuldades. As dificuldades que a Igreja do Senhor, os chamados para serem santos e obedientes à palavra, estão sujeitos a passar. Diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisões entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa, ou do homem que é chamado para obedecer a Deus, serão da sua própria casa. Quem ama mais a seu pai ou a sua mãe, ou mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará a vida eterna.
Meus irmãos, como sempre a gente diz, infinita em sabedoria é a palavra de Deus. Infinita em sabedoria e poderosa para salvar todos aqueles que ouvem, creem e obedecem. Meus irmãos, Jesus aqui nos deixa claro, nesse texto sagrado que a gente acabou de ler, ficou registrado Jesus falando naquela época, e hoje está viva a palavra de Deus, porque ele deixou registrada nas Escrituras Sagradas para que a sua igreja cresça na graça e no conhecimento. E que todos aqueles que ainda estão no mundo pecaminoso, quando ouvem a voz de Jesus, através da pregação poderosa da palavra, vêm. Porque Jesus diz que as ovelhas dele vêm no momento que ele determina para vir, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele, conhecem a voz dele. E ele, Jesus, disse também que conhece todas as ovelhas dele pelo nome. E vai chamar e vai reunir todas até a sua vinda, sua segunda vinda, e vai formar um único rebanho e um único pastor, que é ele, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus nos constituiu. O texto sagrado que a gente acaba de ler, Jesus expressamente, como sempre, é 100% verdadeiro a palavra de Deus, deixa claro que ele não veio trazer união à terra, ele veio causar divisão. Ele veio separar um povo para formar um corpo de Cristo aqui na terra. No mundo há divisões, mas Jesus, quando tira esse povo do mundo, dentro do corpo de Cristo, não existe mais divisões, porque passa a ser uma unidade, uma só igreja, um só corpo, governado por um só Deus, por um só Pai celestial e por um só Espírito Santo, e povo este que foram batizados em um só batismo para formar esse corpo, que é a igreja de Cristo, que ele é o único cabeça desse corpo, e os membros são aqueles que saem do mundo pecaminoso e vêm fazer parte desse corpo. Agora, dentro do corpo não há mais divisões, mas Jesus disse que para a terra não veio trazer união, veio trazer divisão. Ele veio separar muitas vezes o pai do filho, o filho do pai, porque nem todos são chamados para ouvir e obedecer e serem salvos em Cristo. Mas aqueles que ele chama, vêm. E ele disse, e verdade é, que os inimigos do homem, que é chamado por ele para fazer parte do corpo de Cristo, são os da própria casa. São os da própria convivência, está sujeito a isso. Meus amados irmãos, quando Jesus narra esta verdade, a gente vê com clareza que em outro texto ele fala também, e aí a gente une e testifica, que ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada, para causar divisão. A espada de dois gumes é a palavra de Deus. Quem ouve e crê sai do mundo pecaminoso, porque conhece a voz de Jesus. Mas os que permanecem no mundo da incredulidade, quando Jesus tira o povo salvo para formar este corpo, aí dentro do corpo, dentro da igreja, não há mais divisão, porque é guiado por um só cabeça, é governado por um só cabeça, é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, que fomos chamados para beber de um só Espírito e batizados em um só batismo para fazer parte desse corpo de Cristo que é a igreja. Meus amados e queridos irmãos, e Jesus nos dá o exemplo de como a gente tem que suportar as adversidades do mundo que vem contrária ao povo de Deus, à igreja de Deus, que somos nós, chamados através da palavra. Paciência dos santos somente, orações,
orar até pelos inimigos, porque os inimigos do homem, dos servos de Deus, passam a ser tanto os do mundo pecaminoso, que permanecem lá no mundo pecaminoso, e não aceitam, odeiam a verdade. Quando os servos de Deus estão pregando a palavra, a verdade, eles são odiados, assim como Jesus foi odiado por muitos. Quando ele pregava, multidões acompanhavam Jesus, mas muitos ali era por interesse, era por milagres, era para ouvir a sabedoria que ele tinha e tem, a palavra de Deus que se fez carne nele. Mas na realidade, a pregação da verdade, o mundo pecaminoso, que é cogitado pelo príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus, eles só se tornam inimigos do povo de Deus. Porque na verdade, é do jeito que a palavra nos fala. Quando a gente sai do mundo pecaminoso e passa a ser membros da Igreja de Cristo, a gente passa a ser amigos e filhos de Deus, e passa a ser inimigos do mundo. E os que estão no mundo pecaminoso, praticando as obras contrárias a Deus, eles são inimigos de Deus. E para isso a gente não tem que negar, tem que falar a verdade, porque o nosso mestre nos ensinou assim a falar a verdade. O cálice da ira do Senhor está preparado para, no dia da segunda vinda de Cristo, ser derramado sobre este povo pecaminoso que não deram ouvidos à palavra de Deus, permaneceram na desobediência da palavra, e eles vão ter sobre eles o cálice da ira do Senhor, o lago de fogo, que é a segunda morte, que lá já está. Ele, o adversário de Deus, o príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus, o diabo, a besta, os falsos profetas. E para o lago de fogo, os que já estão no inferno, vai ser lançado também todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida dos salvos, porque o cartório terreno é registrado os filhos da carne. Quando um ser humano nasce, o pai e a mãe já vai logo na cidade local procurar um cartório para registrar o seu filho ou sua filha aqui na terra. Mas quando o ser humano nasce de novo pela água e pelo Espírito, ele é registrado no cartório do céu. Ele é registrado no livro da vida do Cordeiro, que Jesus vai trazer com ele na sua segunda vinda. E todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses são filhos de Deus. São registrados como filhos de Deus os que estão registrados no livro da vida do Cordeiro, dos salvos em Cristo, dos que receberam vida e vida em abundância em Cristo, aqueles que através do poder de Deus em Cristo Jesus, quando creram e passaram a obedecer a palavra de Deus, saíram da morte para a vida, saíram da morte que eles herdaram lá do primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, desobedientes à palavra de Deus. Por isso, através de Adão e Eva, toda a humanidade se distanciou de Deus, e toda a humanidade herdou a morte física e o distanciamento de Deus através do pecado do primeiro casal lá do Jardim do Éden. Mas o novo nascimento é no momento em que o homem passa a crer na palavra de Deus que se fez carne em Cristo, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí passa a fazer parte do povo de Deus, passa a ser registrado como filhos de Deus. Aqueles que creem e obedecem, passa a ser registrado no livro da vida do Cordeiro. E bem-aventurados aqueles que na segunda vinda de Cristo, seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus enfatizou muito bem, com muita veracidade, nesse texto que a gente leu, que os inimigos do homem, salvo nele, daqueles que é chamado para fazer parte da igreja,
são os da própria casa, daqueles que permanecem na incredulidade, porque muitas vezes o pai não crê na palavra de Deus, mas o filho passou a crer, passou a ser instruído pelo Espírito Santo. Aí o filho passa a ser odiado pelos da sua própria casa, pelos do mundo. E Jesus nos ensinou a conviver com as adversidades, porque naquele grupo de Jesus, dos 12, pelo menos até enquanto não desceu o Espírito Santo em Pentecostes, Jesus conviveu com incrédulos. No caso, Tomé, mas eles foram perdoados e receberam o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes passaram a pregar a palavra de Deus com a autorização de Deus. Mas conviveu com aquele que traiu Judas, traiu com um beijo, entregou ele à morte, entregou ele aos adversários, porque já estava predestinado para ser dessa forma. E Jesus conviveu a vida inteira com Judas, com Tomé, que era incrédulo, com Pedro, que negou por 3 vezes, mas foi perdoado, porque se arrependeu, esperou o arrependimento em Cristo, e Cristo perdoou Pedro, e Pedro foi um grande servo de Deus aqui na terra. Tomé também, provavelmente, ou certo mesmo, ele também permaneceu no grupo dos que restou dos 11, que depois foi substituído por outro discípulo que foi eleito para completar os 12, que foi colocado em votação, e aquele discípulo foi eleito para fazer o fechamento dos 12. Depois veio o 13º, depois da morte e ressurreição de Jesus, porque os 12 fazia parte dos primórdios, dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos de Jesus, que representavam as 12 tribos de Israel. Mas a gente sabe que Paulo, apóstolo dos gentios, foi eleito por Jesus Cristo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus escolheu Paulo para representar os gentios, ou seja, para pregar para todos, mas inclusive para os gentios, porque o principal da circuncisão era tipo um líder, foi Pedro, e o líder dos da incircuncisão, ou dos gentios que se convertiam à palavra de Deus, foi o apóstolo Paulo, o escolhido. Mas, meus irmãos, quando ele fala nesse povo que se chama igreja, que são tirados do mundo, Jesus diz que não veio trazer paz à terra, ao mundo inteiro, não. Nem o Espírito Santo, ele diz que o mundo pecaminoso não pode receber, porque ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram, que não é da vontade da carne nem do sangue, que não é da vontade do homem nem da mulher, os que nascem de novo pela água e pelo Espírito, mas é da vontade de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer essa ligação, como sempre a gente faz. Que interessante, a criação e a salvação. Tudo pela palavra de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive a humanidade, através do verbo, da palavra de Deus, que desde o princípio estava com Deus. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano do pó da terra, do barro. E ali formou um corpo humano, masculino. Adão foi o primeiro corpo humano masculino. Porque o homem, como a Bíblia diz, foi criado para a glória de Deus, e a mulher para a glória do homem. E a hierarquia da criação está estampada com muita claridade na palavra de Deus, que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então Deus criou o corpo humano, o primeiro corpo humano masculino, Adão. Deu um sono profundo em Adão,
Porque disse Deus, não é bom que o homem viva só. E ali do corpo de Adão ele extraiu um pedaço, uma costela com um pedaço de carne e fez a mulher. Para que a mulher fosse membro do corpo do homem, ou seja, carne da carne do homem e osso do osso do homem. Mas o ser humano cai no pecado. Aí a própria palavra de Deus agora vem ao mundo e se faz carne em Cristo. E Deus também, através de Cristo, forma um corpo espiritual agora para os salvos. Na criação ele fez um corpo humano e o homem caiu no pecado. Na salvação a palavra de Deus veio ao mundo e se fez carne em Cristo, e através do corpo de Cristo, Cristo formou a igreja, que é o corpo, e ele é o cabeça. E quando ele entra no mundo, Jesus entra no mundo, já está escrito a respeito dele: sacrifícios e ofertas não me agradastes, mas um corpo me formastes. Do mesmo jeito que Deus criou o ser humano e fez um corpo humano lá no Éden, e desse corpo humano masculino ele extraiu a mulher para que a mulher seja membro do corpo do ser humano masculino e o homem seja o cabeça da mulher. Assim também ele criou a igreja como corpo de Cristo e Cristo cabeça da igreja. Os membros da igreja de Cristo também são submissos e obedientes ao cabeça Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne nele. Por isso que Paulo diz: irmãos, este é o mistério de Cristo e a igreja, e do homem e a mulher. Porque do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja está submissa a Cristo, o homem é o cabeça da mulher e a mulher está submissa ao homem. Porque de lá no jardim, lá quando Deus criou o homem, ele criou o ser humano masculino, o homem, e depois extraiu do corpo do homem a mulher, para que a mulher seja osso do homem e carne da sua carne, seja membro do corpo do ser humano masculino. A mulher é membro do corpo do homem, osso do seu osso, carne da sua carne. Para que tenha semelhança também do corpo de Cristo espiritual, dos salvos, que também Deus formou um corpo, que é o corpo igreja. E desse corpo que é a igreja, Jesus pega os salvos e forma os membros desse corpo, o qual ele, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, e a igreja submissa a Cristo é. A igreja é amada por Jesus Cristo. Do mesmo jeito, ele pede, o apóstolo cheio do Espírito Santo, pede que os homens amem suas esposas do jeito que Cristo ama a igreja. Que as mulheres sejam submissas aos seus maridos do mesmo jeito que a igreja está submissa a Cristo. Porque do mesmo jeito que o ser humano masculino foi criado primeiro, e depois Deus do corpo humano, do primeiro corpo humano masculino de Adão, extraiu Eva, a primeira mulher, extraiu da carne, do osso de Adão, do ser humano masculino, para que a mulher seja membro do corpo do homem. Do mesmo jeito que a igreja é membro do corpo de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, também o homem é o cabeça da mulher. Lá na criação e na salvação, Cristo é o cabeça da igreja. E na criação do ser humano, carne e sangue, o homem é o cabeça da mulher. Então, meus irmãos, isso é antigo? Mas a palavra de Deus perde o vigor, mas de jeito nenhum. A palavra de Deus é ontem, é hoje e é para sempre. É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Tudo passa, tudo até se destrói, mas a palavra de Deus não passa, permanece viva e para sempre. Então, hoje Cristo ainda é o cabeça da igreja. Então a mulher é submissa ao homem também, porque o homem até hoje é o cabeça da mulher, porque Deus criou o homem primeiro
e depois a mulher para ser membro do corpo do homem, osso do seu osso, carne da sua carne. É muito semelhante à criação, que Deus criou o ser humano masculino e lá do corpo do homem extraiu a mulher, para que ela seja membro do seu corpo. E também, no sentido espiritual, a igreja de Cristo foi formada pelo corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é o cabeça. E a igreja é submissa a Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Na criação, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é membro do corpo do homem, osso do seu osso, carne da sua carne. Por isso, até hoje, a palavra de Deus é viva e eficaz e diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, do mesmo jeito que a igreja é submissa a Cristo. Homens, vocês são cabeça de suas mulheres, amem suas mulheres, como Cristo é o cabeça da igreja e ama a sua igreja. Então isso aí não vai sair de moda, o mundo é quem está se desenvolvendo. A mulher está deixando a sua função, que é a disjuntora. A disjuntora. A própria palavra de Deus até diz que a mulher não exerce autoridade sobre o homem. Mas o mundo desenvolveu. Mas quando Jesus vir, vai colocar a casa em ordem e vai dizer: é como eu fiz. Foi, é e sempre será. Porque a palavra de Deus é eterna, é para sempre. E assim Cristo fez o ser humano. E assim Cristo também fez a igreja do Deus vivo. Fez de um corpo. Deus criou o ser humano, carne e sangue, masculino, e extraiu a mulher do corpo humano, para ela ser membro do corpo do homem. Também espiritualmente falando, para a salvação, os salvos em Cristo faz parte do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça e a igreja é os membros do corpo de Cristo. Meus irmãos, a igreja é tida também como a mulher. A mulher que tem marido é a igreja. E a abandonada, a mulher abandonada, simboliza o mundo pecaminoso. É aquela alegoria de Abraão. Abraão gerou filhos para o pecado e Abraão gerou filhos para a promessa, para a salvação. E os filhos da promessa foram os que Abraão gerou com Sara, a esposa legítima. E os mortos foi o que Abraão gerou com Agar, para o pecado, para a morte. Agar simboliza o Monte Sinai, Agar simboliza a Jerusalém aqui de terrena, o Monte Sinai, que se corrompe com o pecado. Mas a outra, a livre, simboliza a Jerusalém lá de cima, que é a pátria mãe de todos os salvos em Cristo Jesus. E sobre essas duas mulheres, a Bíblia diz que os filhos da abandonada, da que não tem marido, ele, em termos de números, em quantidade, eles são maiores do que os filhos da que tem marido, da livre, que é a igreja. E Jesus vem e confirma que a igreja deles é os que vão passar pela porta estreita. E Jesus diz que poucos vai acertar, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Existe renúncia dessa vida pecaminosa, existe renúncia do pecado. Já esses que vão entrar pela porta estreita, poucos vão passar por ela, porque existe renúncia. Tem que amar Jesus para poder renunciar a esse mundo pecaminoso, perder essa vida, como Jesus disse. Mas quem perder essa vida pecaminosa por amor a Ele, achará a vida eterna. E os que vão entrar pela porta larga, é em maior quantidade. Jesus disse que muitos vão passar por ela. Simboliza os filhos da abandonada, da que não tem marido. Porque a que tem marido, a mulher que tem marido, é a igreja de Cristo. Cristo é o noivo
e a igreja é a noiva, simbolizando lá em Apocalipse, onde diz que João viu a igreja descendo adornada, enfeitada, como a noiva se enfeita para vir ao encontro do seu noivo. Porém, Deus é o esposo, Deus é o Pai dos salvos, da igreja de Jesus Cristo, da mulher que tem marido, é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Já a abandonada, que é a maioria que vai se perder, porque não ouve a palavra de Deus, e se ouvem, não obedecem, permanecem na incredulidade. Esses aí não têm amor a Cristo, porque não renuncia à vida pecaminosa, e esses aí, em maiores números, vão passar pela porta larga, porque a porta larga não existe renúncia. Não vai se perder mesmo? Então pode continuar pecando, pode continuar desobedecendo a Deus, não vai se perder? Agora, os salvos em Cristo, por amor a Cristo, renuncia o pecado, renuncia o mundo pecaminoso e passa a temer a Deus e obedecer a Deus, porque são filhos da mulher que tem marido, da noiva, da igreja, faz parte do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, é o governo, que a gente obedece a Ele, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos queridos, que Deus abençoe a mim, minha família e todos vocês, amados ouvintes desse canal. A paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês também, hoje e sempre. Amém.